Jeremias capítulo 13. Você que não trouxe Bíblia, está aqui no projetor. Acompanha aí a leitura, diz assim. Eu vou ler aqui na minha versão, que é exatamente a mesma coisa que a versão que está no projetor, tá bom? E aí a gente vai trabalhando o texto. Diz assim: assim me diz o Senhor, assim me disse o Senhor, Deus falando com o profeta Jeremias: vai, compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Ponha em volta da sua cintura, mas não deixe encostar na água. Verso 2: comprei o cinto. Olha que profeta obediente. Parênteses para isso aqui. Isso pode servir para nós. O nível de desobediência terrível não pode nos alcançar, nenhum nível de desobediência. Então Deus mandou. Verso 2 ele respondeu: comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. Versículo 3: então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os seus lombos, e vai agora ao Eufrates, e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui, olha que profeta obediente, Deus mandou ele, fui, no verso 5, está dizendo aí, assim fui, e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Verso 5, fui e escondi junto ao Eufrates, que é a mesma coisa, como o Senhor havia me ordenado. Verso 6, ao fim de muitos anos, ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, mas o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Verso 7 aqui diz assim: então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Feche seus olhos, vamos orar. Te dou graças, Senhor, neste momento. Muito obrigado, Deus, pela leitura feita, pelos louvores entoados, pela Tua presença. Nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Senhoras e senhores, o texto lido vai narrar a história que estava debaixo do governo do rei Jeoaquim. O povo, olhe para mim, o povo se afastou de Deus, viraram as costas para Deus, olhe para mim, e esqueceram o Senhor. Tem um detalhe aqui: virar as costas para Deus é fácil, fácil. Eu quero ver virar as costas para o mundo, aí que eu quero ver, aí é que eu chamo de guerreiro. Eu quero ver virar as costas para as festas, para as farras, para as noitadas, para as bebedeiras aí fora, no mundo, para o pecado, para as bandejas. Eu quero ver virar as costas para isso. Virar as costas para Deus, basta tão somente você desagradar em alguma coisa na igreja. Basta tão somente você não gostar de alguma coisinha que alguém falou na igreja. Virar as costas para Deus é fácil. Eu quero ver ser guerreiro, guerreira, para virar as costas para o mundo. Isso aí que eu quero ver. Para dizer não a isso aqui, ó, a carne, aos desejos da carne. Eu quero ver renunciar aos desejos da carne, as coisas que o mundo dá. Esse é guerreiro e guerreira, aquele que vira as costas para isso. Então o povo virou as costas para Deus sob o reinado de Jeoaquim. E se você ler Jeremias, do capítulo 13 ao 16, você vai ver um cenário de miséria, de desgraça e de fome. Por quê?
porque a bênção do Senhor não operava mais, por causa da rebeldia do povo. A bênção de Deus deixou de operar, e o povo sofreu. Nos capítulos de 13 a 16, o povo sofreu pela ausência de Deus. Olha a gravidade disso. Olha para mim, não converse. Olha aqui para mim. Olha a gravidade disso. O que a ausência de Deus proporciona, ou o que a ausência de Deus atrai: miséria, fome, destruição, humilhação. O capítulo 14, no verso 4, você tem ele, Pim, diz assim, nós estamos num contexto, diz assim: a terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores, decepcionados, cobriam a cabeça. Olha o que a ausência de Deus produz. Uma pessoa longe de Deus pode ter uma falsa alegria, ou um momentozinho de falsa alegria, mas lá no final, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ó, o ser humano tem um defeito gravíssimo. Nós temos um defeito gravíssimo. Na maioria, tem exceções, mas a maioria pensa que são eternos. Nós pensamos que é só o vizinho que morre, que é só o amigo que morre, que é só o outro lá da outra quadra. Lembra quando alguém diz assim: ah, não tem o fulano, ah, sim, aquele morreu. O ser humano acha que é eterno, porque Satanás cegou o entendimento. Ele não consegue discernir e entender que amanhã, que num tempo vindouro, você vai ter que apresentar suas mãos ao Senhor, as suas obras ao Senhor. Então tem muita gente que acha que é eterno, que abandona a Deus, que não leva a Deus a sério, que não leva a igreja a sério, que fala mal de um, que fala mal de outro, e que critica, e que vai, pensa que é eterno. Uma hora você será chamado. Nós não podemos cair nesse engano, nesse erro. Não é só o vizinho que morre, não é só o amigo que morre. Nós também prestaremos contas a Deus. Quando eu digo que tem muita gente que acha que somos eternos aqui na terra, isso é que eu estou falando. Mas aqui nós passamos, nós viveremos a eternidade. Aqui tem um limite, tem uma data, tem um tempo. Os seus dias estão em um livro. Os seus dias estão em um livro no céu. Então é muito bom a gente atentar para isso. Eles sofreram dores porque não obedeceram a Deus e viraram as costas para o Senhor. No capítulo 13, no verso 17, diz assim: mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em secreto. Tá bom aí, Felipe? Olha o que o profeta está dizendo. Está pregando para o povo arrependimento, mudança de vida, posicionamento, alinhamento, vida no altar, vida com Deus, vida séria, como oferta derramada no altar. Para isso que você foi feito, gerado, para louvar a Deus. A sua voz Ele te deu para você louvar o nome dEle, a sua vida, o seu fôlego, para você louvar o nome dEle. Olha o que Jeremias está dizendo: eu estou pregando para vocês, mas se vocês não ouvirem, se vocês não se arrependerem, eu chorarei em secreto. Irmãos, a situação aqui é como um pai que chora por um filho que vai embora. O sangue de Jesus tem poder. Famílias que passaram por essa experiência de filhos que desapareceram, é choro dia e noite. E é o que Deus está vivendo aqui, passando aqui. Porque o povo eles viraram as costas para Deus. Então o texto que nós lemos, volta lá no texto, Felipe, diz assim, Deus falando para o profeta: vai comprar um cinto de linho. Linho fala, olhe para mim, linho fala de excelência, linho fala de durabilidade. Vai comprar um cinto de linho e põe em volta da sua cintura.
e não lave. Isso aqui não deixa encostar na água, é não lavar. Ouça isso. Por quê? Porque não lavando, à medida que os dias vão passando, o cinto vai ficando sujo. Deus estava retratando e apontando para o povo. Porque, olha isso, eu só tenho mais 20 minutos, olha isso, a gravidade disso. Nós somos esse cinto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos esse cinto. Deus está dizendo o seguinte: vá comprar um cinto. Jesus Cristo pagou caro pelo cinto que você é. Caro. Mas agora, Deus diz para o profeta: não lave, porque sem lavar, à medida o cinto vai ficando sujo. Isso não é a história de muitos que eram purificados, que eram consagrados, que eram entregues no altar como instrumento vivo, mas não se banhava na água de Deus que jorra da fonte viva. E o que aconteceu com esse cinto? No passado dia eles foram ficando sujos. Isso não acontece conosco? De pessoas que eram instrumento vivo, mas hoje estão sujos, mas hoje estão arruinados no pecado e na preguiça espiritual e na apostasia da fé. Gente que era um ouro, um diamante para Deus e hoje é inútil, ficou podre, estragou, não serve mais para nada. O povo via Jeremias com cinto, porque Jeremias comprou e usou o cinto. Olha, ponha na cintura. O texto está dizendo que Jeremias usou o cinto. Então o povo, o cinto falava de honra, o povo via Jeremias com cinto. Mas agora, Jeremias andou 400 quilômetros até o Eufrates, dias e dias de viagem, escondeu o cinto. Agora o povo já não mais vê Jeremias com cinto. Ou seja, o cinto era usado, deixou de ser usado, está enterrado, apodrecendo. Ó, preste muita atenção. Você é o cinto de linho que um dia foi usada. Mas hoje você encontrou tantos problemas e tantas desculpas, e tantos males, que você está na fenda da rocha lá no Eufrates. Você arrumou tanta luta e tanta desculpa e tanta conversa e tanto problema, que você foi tirado do corpo e levado para o Eufrates e está apodrecendo lá. O povo viu Jeremias com cinto, o cinto sendo usado, mas agora já não vê mais. Sabe o que acontece? A Bíblia me dá margem, isso aqui me dá margem para entender que o povo perguntava a Jeremias pelo cinto. Tem muita gente que pergunta por você, quando você cantava, quando você pregava, quando você fazia obra. Tem muita gente que está perguntando por você, e você recebe essa palavra para quem cabe, e você pode estar no Eufrates, inútil, não serve mais para nada, não tem mais uso, não é mais usado por Deus, porque está no Eufrates. Está aqui o texto: não lave, porque com o passar do tempo o cinto vai ficar sujo. Senhoras e senhores, é fácil começar uma obra, é fácil começar uma obra, vim para cá, eu digo no geral, nas igrejas no geral, receber Jesus, chorar, levantar a mão, começar um ministério, cantar, pregar, fazer dança, teatro. Isso é fácil começar. Eu quero ver continuar. Os guerreiros que continuam. É isso que eu quero ver. Começar é bonito, é legal, mas melhor ainda é dar sequência. Eu não estou falando de alguém que pregou e cantou,
mas essa semana pediu uma folga, um mês, sei lá, eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que abandonou o ministério, que enterrou o cinto, e que já tem anos, ou 5 ou 10 anos, que esse cinto está enterrado e está apodrecendo. E sabe como é que a pessoa está? Nem aí, nem se importa. Satanás cegou tantos olhos que nem se importa. Deus falou para Efraim: olha, as cãs tomaram conta de ti, cabelo branco tomou conta de si, e você nem percebeu. Os inimigos te devoram à força e você nem percebe, nem liga, nem se importa, porque pensam que são eternos, pensam que vão viver aqui para sempre. Pensam que Deus é garçom. Quando você entra numa lanchonete, num restaurante, senta e pega lá o cardápio, o garçom vem e traz isso para mim. Pensa que Deus é garçom. Quando você pede, ele vem e toma. E o cinto está apodrecendo. Esse é o fato aqui. Então, com o passar dos dias, o cinto fica sujo, porque fácil é começar, eu quero ver continuar. Isso que eu quero ver. Eu quero ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você na rocha. É isso que eu quero ver. Isso que é bonito, isso que agrada o céu, isso que agrada a Deus. Eu quero ver daqui 30 anos e eu parar para conversar com você, e você vai falar: olha, enfrentei tantas guerras ao longo desses anos, mas estou aqui firme e forte. Estou aqui servindo a Deus, não negociei a minha fé, não abandonei o meu Deus, e sigo reto, sigo firme, sigo com coragem, sigo com unção. Isso que é bonito, é isso aí é que agrada os céus. Então o texto está dizendo: comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. Está aí, ó, esse versículo 2: comprei um cinto e pus em volta da cintura. O cinto não pode sair do corpo, tem que estar ali ligado. O Senhor deu pela segunda vez a palavra dizendo: pegue o cinto e esconda no Eufrates. No final do verso, pode passar ele, Pim. Ele escondeu no Eufrates, e no final, quando voltou para buscar, o cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Vamos lá então. Você quer ser útil para Deus? Claro que sim. Claro que sim. Você pode até errar, pecar, mas você sabe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Sabe muito bem. Você não é menino, você não é bobo. Você sabe. Então, se você quer ser útil para Deus, em primeiro lugar, você precisa considerar o propósito pelo qual você foi chamado. Você precisa considerar isso. Você tem um propósito pelo qual foi chamado. Você tem um chamado por Deus, e esse chamado que Deus colocou na tua vida é algo que a gente tem que regar, trabalhar, cuidar, para que essa luz não apague. Porque se apagar, nós estamos mortos. Para voltar de novo leva tempo e é duro, viu? É duro um desviado voltar. Alguém que abandonou a cruz, a fé, voltar. É duro, são dores de parto, são coisas terríveis. Os lavradores estão chorando, envergonhados, porque a terra é seca. É duro. Mas se houver coerência e sabedoria, a palavra entra como luva nos ouvidos, desce a tábua do coração e faz o que apraz a Deus. Você só tem que ser terreno fértil, só isso. Só isso. Você pode falar: eu sou todo errado, eu peco, eu falo isso, eu faço isso, eu tenho costumes terríveis, eu tenho vício. Você pode ser o que for, ter o que ter. Se essa palavra encontrar pouso, se o seu coração for terra fértil, Deus não deixa esse cinto apodrecer. Basta a semente encontrar uma terra boa aí no seu coração. É isso. É isso.
aí sim você será útil para Deus. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você já viu pessoas endemoniadas, macumbeiros, miseráveis, prostituta, feiticeiro, e que hoje são bênçãos na mão de Deus? Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez o seu passado foi negro, mas Deus quer clarear. Deus quer botar luz. Está fraco, aplauda o Senhor, é para Deus. Pois bem, senhoras e senhores, você precisa estar ligado ao corpo. Você que tem que estar aqui, coladinho no corpo, ser usado por Deus. Aí você vai analisar a distância do profeta para o Eufrates. Não tinha moto, não tinha Uber, não tinha carro. 400 quilômetros para levar o cinto ao Eufrates. Sabe o que fala? Isso fala sobre distância. Tem muito cinto aqui, muita gente aqui. Olhe para mim. Tem muita gente aqui que está bem distante de Deus. Isso não é uma palavra de julgamento, isso é uma palavra de despertamento. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Isso é uma palavra de despertamento. Você que tem que olhar para o espelho e se posicionar e medir a distância que você está de Deus. E a partir daí você rever as suas rotas, os seus caminhos, as suas veredas. E isso você precisa fazer. Por quê? Porque cada um dará conta de si a Deus. Por isso que é péssimo ficar cuidando da vida dos outros, olhando para os outros, falando dos outros. É horrível. Por quê? Porque cada um dará conta de si a Deus. Isso é importante. Se essa palavra chega até você, você vai se tornando sábio, não na matemática humana, não na faculdade do homem, mas sim em Deus. Aí você vê o distanciamento que o povo está de Deus. Na leitura do texto, quando Deus está dizendo que o povo está distante, você sabe o que eu consigo analisar? É que a queixa do Senhor naquela época é a mesma de hoje. Senhoras e senhores, tem gente que é linho fino, que é talentoso, talentosa, que é profeta, que Deus não poupou talentos, mas sabe onde estão? Na fenda da rocha, estragando. Dá dó de ver, dá dor de ver pessoas extremamente capacitadas por Deus, mas que estão distante de ministério, distante de Deus, e não servem para nada. Aí você olha, você vai ver que a queixa de Deus continua a mesma. Essa é a queixa de Deus. É que Deus separou um povo, honrou esse povo, deu vitórias a este povo, e eles se tornaram soberbos. Olha, a minha versão, você pode observar aí, Jeremias 2, vai e volta um pouquinho aí, Jeremias 2, verso 13, eu vou encerrar aqui, Jeremias 2, verso 13, a minha versão diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados, está aqui, está projetado aqui, ó. Jeremias 2,13, olha. O meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 pecados. Primeiro, eles me abandonaram. Como está a sua vida com Deus hoje? Como está a sua comunhão com Deus? O meu povo cometeu 2 pecados. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Número 2, e cavaram as suas próprias
cisternas. Olha esses dois crimes que Deus está denunciando. O meu povo cometeu 2 pecados, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Eu não sei como alguém consegue, depois de experimentar dessa fonte da água viva, da presença de Deus, você já sentiu Deus em você, até mesmo porque você é o lugar que Deus escolheu para morar. Você conseguiu entender isso? Vou repetir, olha, eu tenho convicções que você já sentiu a presença de Deus em você, até mesmo porque Deus escolheu você para morar. Deus mora dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo. Então você não pode permitir que a sujeira entre aí. Ela até bate a porta, senhoras e senhores, é verdade. Ela até bate a porta, o pecado, a proposta, o mundo, as coisas dessa terra, bate a porta, mas quem habita em você é puro, é santo, é poderoso, é majestoso, é maravilhoso. Não pode haver lugar para sujeira nesta casa. Não pode haver lugar para sujeira nessa casa. Você já sentiu a presença de Deus e sente, porque Ele escolheu você para morar. Ele mora aí dentro de você. Os jovens estão cantando esse hino lindo aí que diz: eu não vou deixar que as coisas desta terra brilhem mais do que as eternas. É isso? Pois é. Deus escolheu você para morar. Ele está dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. O que adianta você ficar choramingando no canto, cheio de mimimi? O que acontece isso comigo? Eu sou infeliz, eu sou isso, aquilo. Você está cavando suas próprias cisternas. Ninguém é culpado pelos seus dissabores. Ninguém é culpado disso. Eu não entendo, olha, o meu povo cometeu 2 crimes, me abandonaram a mim. Eu não consigo entender de alguém que sentiu a unção de Deus, que sente o poder de Deus, que sente Deus agindo, e depois trocar esse Deus por coisas sujas aí fora. Eu não consigo entender, gente. Pois não tem prazer maior do que você sentir a presença de Deus em você. Quando você louva, quando você faz uma oração, quando você participa de um louvor, na sua comunhão com Deus, quando você entra para o quarto e fecha a porta e você sente a Deus. Eu não consigo entender como alguém consegue trocar essa experiência com o mundo lá fora. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Isso que acontece quando nós desprezamos a palavra e a presença do Senhor. Nós cavamos as nossas próprias cisternas. E sabe o que acontece? Cisternas rachadas que não retêm água. Que água? Essa água aqui, ó, viva. Ó. Leia comigo, olha lá. Cavaram as suas próprias cisternas. Culpar A, B, C é tolice, é idiotice. Quero ver bater no peito e dizer: eu que preciso de mudança, eu que sou o problema. Aí sim, aí Deus começa a agir. Quando fica culpando A e B, Deus não trabalha, não faz. Está ali, ó, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. Nossas derrotas, nós somos os culpados. Entenda uma coisa: tudo que você fez na sua vida e deu certo, foi Deus que fez. E tudo que você fez na sua vida e deu errado, foi você mesmo que fez. Porque o que Deus faz não dá errado, não falha. Cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Que água? A água viva lá de cima. Sabe por que é que muita gente não sente a presença de Deus? Porque a cisterna rachada. A água viva vem, a unção de Deus vem,
até traz um impacto momentâneo, mas quando sai pela porta, vai embora. Não há mudança, não há transformação. Sabe, queridos, todos nós fomos criados para honrar a Deus. Você foi chamado, criado para honrar a Deus com seu fôlego, com o seu talento e com as suas primícias. Sabe como é que eu finalizo aqui? Eu finalizo dizendo o seguinte: o cinto tem que voltar para o corpo, antes que apodreça por completo. O cinto tem que voltar para o corpo. O ministério de louvor, o cinto precisa voltar para o corpo. Você é o cinto de linho fino, custou caro, muito caro. Precisa voltar para o corpo. Precisa rever os valores. Precisa. O cinto precisa voltar ao corpo. Você faz a sua reflexão. Por favor, ponha sobre os seus pés. Aquele que te criou te chama, te aguarda, te espera. Não pode permanecer mais escondido em uma fenda. Sabe? Porque o cinto foi visto sendo usado e agora ele sumiu. O amor de Deus te chama. O amor de Deus te aguarda. O cinto foi visto sendo usado, mas desapareceu e as pessoas perguntam pelo cinto. As pessoas têm saudade do cinto. As pessoas têm saudade de você, porque você emanava da graça de Deus, da unção de Deus, e derramava da água viva, porque Deus te deu talento para isso. O amor de Deus te chama, te aguarda, te espera. O cinto tem que voltar para o corpo, tem que estar ativo, tem que ser ativado, tem que ser usado. Não pode ficar tão distante, porque senão se torna inútil. Se torna inútil.